Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o processo do Kafka. Vou fazer algumas considerações gerais, falar sobre as minhas impressões de leitura e os destaques das partes que mais me chamaram a atenção. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos aqui do canal. Os vídeos eles são publicados 2 vezes na semana, às quintas e aos domingos, às 17 horas. Indo os recados, vamos falar sobre o livro de hoje. Eu já começo falando para vocês que essa foi uma das melhores leituras que eu fiz do Kafka. Aliás, agora eu tenho 2 obras preferidas dele. Uma é Um Artista da Fome e agora também O Processo. Então essas 2 obras, elas estão no topo da lista. E isso porque esse aqui é um livro inacabado. Eu achei a leitura muito envolvente, muito instigante. Foi uma leitura que prendeu minha atenção porque eu queria saber o desenrolar aqui da história, o destino do protagonista, enfim, o que queria acontecer com ele. O Processo, ele foi publicado póstumamente. Eu li nessa edição da Companhia das Letras, traduzido por Modesto Carone. O pós-fácil também foi escrito por ele e traz informações interessantes sobre a construção e o processo de criação da obra. Além do pós-fácil, nós temos aqui nessa edição um apêndice que vai tratar dos capítulos incompletos da obra. É um livro curto, ele tem 278 páginas, está dividido em 10 capítulos e ao longo da minha leitura eu fiz várias anotações e marcações também. E Kafka, ele é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. Ele nasceu em 1883 na cidade de Praga, na atual República Tcheca, mas na época a região ela pertencia ao Império Austro-Húngaro. Kafka ele se formou em Direito em 1906, ele chegou a trabalhar como advogado, ele também foi noivo, mas ele não chegou a se casar. Aos 34 anos, ele sofreu os primeiros sintomas da tuberculose e em 1924, um mês antes dele completar 41 anos, Kafka ele falece num sanatório na Áustria. Mesmo na época em que esteve doente, ele nunca deixou de escrever e ao final da vida ele pediu ao amigo Max Brod para que ele queimasse todos os seus escritos, mas esse pedido ele não foi atendido. Os pais eram judeus, o pai dele era comerciante e não reconhecia a carreira do filho como escritor. A maioria da obra dele, como contos, novelas, romances, cartas, diários, eles foram publicados póstumamente e todos foram escritos em alemão. O livro começa falando que provavelmente Joseph K. ele tinha sido caluniado porque numa certa manhã, no dia do aniversário dele de 30 anos, quando ele estava ali se preparando para poder tomar um café, 2 homens eles entraram no quarto dele, ele morava numa pensão, para poder anunciar que ele estava detido. Joseph K. ele fica indignado, ele fica muito surpreso e pergunta o motivo da detenção. Mas os guardas, eles falam que eles não foram incumbidos de dizer, que eles não sabem e que eles estavam ali apenas para poder executar as ordens dos seus superiores, que no caso era deter e vigiar Joseph K. por 10 horas. E aí eles falam, que eles são apenas funcionários subalternos, que eles nem conhecem as autoridades. E K, ele quis logo desfazer esse mal-entendido, ele queria resolver o quanto antes a situação, acabar logo com esse tal de processo, e por isso ele vai atrás para saber o que está acontecendo, para saber por qual crime ele está sendo acusado. Ele achava que ele logo iria provar, que tudo não passava de um engano por parte dos guardas. Joseph K, inclusive, ele estaria até disposto a perdoá-los, e para isso ele ali mesmo vai propor um fim conciliador, um simples aperto de mão e o caso estaria encerrado. K, por um momento, ele até cogitou a possibilidade de tudo ser apenas uma brincadeira pesada dos amigos dele do banco, do trabalho. Ele era procurador do banco, um alto funcionário e frequentemente ele era convidado para poder participar de reuniões e jantares na mansão do chefe. A princípio, ele nem estava levando a sério essa situação, Só depois, quando ele começa a se deparar com as dificuldades, que ele percebe que as coisas assim, elas não são tão simples como ele pensava, não dependia somente dele, que ele de fato não estava conseguindo resolver o problema, aí é que esse processo ele vai se tornando um peso na vida dele. Mas ele segue lutando constantemente pela sua defesa, mesmo sem saber do que estava sendo acusado, mesmo sem saber quem são os mandantes, e isso tudo vai consumindo psicologicamente o protagonista aqui no decorrer da obra. Ele acaba se prejudicando no trabalho, ele não consegue mais se concentrar, ele pensa no processo dele 24 horas, tudo na vida dele agora estava voltado para a resolução do seu processo. E a gente acompanha todo o desenrolar aqui dessa história dele tentando resolver
essa situação. E mesmo detido, K, ele não foi impedido de seguir com a vida dele, ele não chega a ser preso, ele podia continuar com o modo de vida dele habitual, ele podia ir para o banco trabalhar, a detenção ela não deveria impedi-lo de exercer a profissão dele, até porque ali mesmo tinha muita gente vigiando ele, né? Os vizinhos, colegas de trabalho, os guardas. Pelo visto, todos os personagens aqui que conhecem o K e que de alguma maneira entram em contato com ele, conhecem o processo dele, né? E por mais que ele tentasse ser discreto, todos ali sabiam do que estava acontecendo. Todos ali estavam de alguma maneira relacionados com o tribunal, relacionado com o processo dele. E K é uma pessoa que tem muita iniciativa, ele quer colocar as coisas em ordem, apesar de toda a burocracia, ele é muito ativo e ele vai tentar resolver esse problema. Mas ele descobre que as coisas elas são bem piores do que ele podia imaginar. E vamos conhecer como que se dá o processo judiciário aqui na história. E a trama ela vai ficando cada vez mais interessante e, ao mesmo tempo, cada vez mais sombria, angustiante e claustrofóbica. Em seguida, a gente acompanha o primeiro inquérito dele. K, ele recebe um telefonema dizendo que a audiência dele estava marcada para um domingo. E eles marcaram um domingo para poder não atrapalhar a rotina dele, né? Já que dia de semana ele precisava trabalhar. E eles dão um endereço para ele. O tribunal ele ficava num subúrbio. Ele nunca tinha ido no local, ele não conhecia o lugar, mas ainda assim ele achou que assim que chegasse, ele logo encontraria o lugar pela movimentação das pessoas. Mas o que ele encontra pela frente é um cortiço. O tribunal ele ficava num cortiço e ele chega 1 hora atrasado, mas no telefonema que ele recebeu, eles não tinham marcado 1 hora exata. Mas assim que ele chega, ele é chamado a atenção pelo juiz, né, por conta desse atraso. Eu achei essas partes absurdas aqui do livro sensacionais, muito inusitadas, bem engraçadas também, porque elas são narradas como se tudo aquilo fosse plausível de acontecer, né, como se fosse normal. Bom, mas ainda com relação ao atraso, até então, K, ele se sentia um tanto superior, ele era um pouco arrogante e chegar pontualmente para ele seria se rebaixar ou até mesmo seria como se ele estivesse muito preocupado, dando muita importância ao que estava acontecendo. Então, nesse caso, o atraso para ele seria aceitável, porque se apresentar ali com pontualidade para um comitê de julgamento que ele considerava mais humilde que ele, inferior a ele, seria algo humilhante. O livro descreve situações um tanto inusitadas, por exemplo, como que era o ambiente dentro do tribunal, a sala de audiência, o cartório. E quando o K, ele precisava entrar nesses ambientes, ele não conseguia respirar direito, ele ficava sufocado, passava mal, o ar era pesado. E isso é narrado de um jeito que a gente também fica sem ar, dando um caráter muito sombrio à obra. Porque aqui os ambientes eles são escuros, com pouca iluminação, e tem uma atmosfera aqui de suspense, mas também prende nossa atenção para poder saber o que vai acontecer. Uma outra cena aqui do livro que me chamou a atenção foi o lugar que eu acho que é uma galeria e as pessoas elas só podiam ficar de pé se elas ficassem curvadas e ainda assim a cabeça e as costas elas batiam no teto. Algumas pessoas elas até levavam almofadas para poder colocar entre a cabeça e o teto para poder não se machucar. Bom, mas enfim, assim que K ele chega na sala de audiência, ele encontra uma multidão e essa multidão ela estava dividida em 2 partes, né, em fileiras da esquerda e da direita. E depois ele percebe que todas aquelas pessoas elas estavam usando um crachá e que na verdade elas eram funcionárias do tribunal. E K começa a discursar, o que só vai piorar a situação dele, né? Porque ele faz acusações dizendo que todos ali do tribunal eles representam uma organização que consiste em prender pessoas inocentes, mover processos absurdos. Ele fala também que ele foi detido por pessoas estúpidas que não sabiam responder os motivos por que ele estava sendo detido. E aí os guardas, eles também vão sofrer uma grande punição por conta dessa denúncia de K. Parte, por sinal, bem aterrorizante. Vai falar também aqui sobre a corrupção dos funcionários e ao longo da nossa leitura a gente acompanha alguns casos em que as pessoas elas vão se corromper para poder ter benefícios e vantagens. Na sequência, K, ele recebe a visita do tio dele, né, que ficou sabendo do processo, e ele foi ali tentar ajudar o sobrinho. Até porque ele também estava preocupado e queria zelar pelo nome da família. E o tio vai tentar usar suas amizades influentes, entrar em contato com pessoas conhecidas e que possam ajudar o sobrinho. E assim ele vai entregar o caso para um advogado, que é amigo dele, e eles vão até a casa desse advogado, que vai aceitar o caso. E a partir daqui, a gente conhece mais sobre a organização judicial
judicial, enfim, vai ser uma parte que vai falar sobre as fases do processo, sobre petições, função do advogado de defesa, os tipos de absolvição. Conforme a leitura ela vai avançando, a gente descobre que os altos funcionários aqui do tribunal, eles se escondem, apenas um grupo muito seleto é que tem contato com eles e é praticamente impossível ter acesso a eles. E aí a gente descobre que é impossível se defender desse tribunal. A lei aqui, ela não prescrevia que o processo ele fosse público, então o processo, na verdade, ele era um segredo de ofício. As petições, elas não eram lidas, elas eram apenas anexadas e esquecidas. Os documentos do tribunal, eles também eram inacessíveis, tanto para o acusado como também para a defesa. Por isso, nenhum dos dois eles sabiam sobre o conteúdo do processo. E a defesa, na verdade, ela não era nem admitida pela lei, ela era apenas tolerada. E com o tempo, a preocupação de K com seu processo ela vai aumentando e isso vira um transtorno na vida dele. Ele percebe que o advogado ele não estava dando a atenção, que ele gostaria, atenção devida ao processo. E o processo ele estava muito tempo parado e ele resolve assumir sozinho o caso dele para tentar movimentar ali o seu próprio processo em busca da sua defesa. E isso, claro, vai consumir o tempo e o psicológico dele. Existem outros personagens que orbitam o protagonista, como a dona da pensão, em que K ele mora. Tem também a enfermeira que cuida do advogado dele, e ela sente atração por homens que estão sendo processados e ela acaba também tendo um caso com K. K também tem interesse e atração pela vizinha. Tem um estudante aqui também que aparece no livro, um pintor que é muito importante na obra, as cenas aqui que ocorrem na catedral, enfim, eu fiz apenas algumas considerações, mas encontramos muitas outras abordagens ao longo do livro. Bom, pessoal, esses foram os meus destaques sobre o processo do Kafka. O livro ele tem diversas interpretações, é um romance muito comovente, com partes marcantes. E, com certeza eu recomendo a leitura, até mesmo para poder conhecer mais detalhes sobre a obra e também o que acontece aqui com o protagonista. E se você gostou da indicação desse livro, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, porque assim você ajuda a entregar o conteúdo a mais pessoas, além de ajudar o canal a crescer. Caso tenha se interessado pelo livro, vou deixar o link disponível aqui embaixo no box de informações. Lembrando que você também pode ajudar o canal a continuar com a produção de conteúdo comprando através dos links que eu disponibilizo ou através do QR Code que aparece aqui na tela. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, você será automaticamente redirecionado. Comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo, o canal ele recebe uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. E antes de encerrar, gostaria de deixar aqui a indicação desse vídeo em que eu compartilho a resenha do livro O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.